preciso liberar a prova dele no Classroom em seguida. Tá? Vamos lá, na aula passada a gente estava falando, finalizando o Egito Antigo, né? Lembrando que na próxima aula a gente tem prova sobre o Egito, na quarta-feira da semana que vem. A prova vai ser para o Classroom, durante a aula. Eu expliquei para vocês, né? Quando começar a aula, eu vou liberar a prova, aí vocês entram no Classroom, abrem o link da prova, respondem, enviam para mim, entendeu? Acabou. Tá? Mas aí a prova é feita durante a aula, com a webcam ligada, todos com a webcam ligada, fazendo a prova. E daí, quando finalizar a prova, é só enviar e sair da aula. André, a gente, quando tava fazendo a prova da Cecília aí, a gente tá nessa chamada, por exemplo, eu tô na chamada do meu celular. Daí a gente clicava no link dela, que ela mandava aqui no chat, aí a gente ia lá pra prova que ela fez, né? Daí a nossa câmera desligava automaticamente porque a gente tava em outra página. Será que vai acontecer isso se a gente fazer assim, daí ir lá no Classroom? A Cecília não usa o Classroom, né? Desligou a minha câmera, não desligou? Não, o sétimo ano fez e não desligou a câmera. André? O sétimo ano quarta-feira fez prova. O oitavo ano também fez. Hoje é o sétimo de novo, eles tiveram 2 provas essa semana. E o nono também tem prova hoje. Eu falo para vocês, mas a princípio não desliga, continua ligada. Eu vou usar outro aparelho, então a minha câmera vai ficar ligada. Sim. A prova quando termina a prova, daí pode ir para o pátio. Ok? Não precisa ficar na sala de aula, precisa continuar. Daí, em seguida, hoje vai ter prova, André? A prova. Não, é na quarta-feira da semana que vem, Maria. Tá? Então, na quarta-feira da semana que vem, nossa aula é a segunda, eu acho, né? Acho que é às 9 horas, se não me engano. Daí não esqueça de chegar no horário, tá? Entre no horário da aula, porque assim que começar a aula, eu já libero a prova no Classroom e vocês respondem as questões e estão liberados. Tá? A gente, na aula passada, estava falando sobre o Egito, sobre o processo de mumificação. Eu estava contando para a turma, a Maria não estava, né? Estava contando para a turma, Maria, que antes mesmo deles formarem o Egito, lá no período pré-dinástico, quando eles andavam pelo deserto, eles já perceberam que a areia do deserto mumificava. O que acontece na areia do deserto que mumifica? Naturalmente mumificava. Eles não tinham enterrado ninguém para saber se mumificava. As pessoas morriam ou de fome, ou de guerra, ou por qualquer motivo morriam no deserto. Elas eram cobertas pelas areias do deserto, aquelas montanhas do deserto se mexem, né? Por conta dos ventos, se deslocam, e cobriam os corpos, depois descobria, e eles percebiam que as pessoas tinham sido mumificadas. Até eles se darem conta que o deserto tem areia, a areia do deserto tem sal, aliás, tem sal, e o sal desidrata o corpo. Como desidrata, tira a água, que é o que vocês vão fazer com a Vera, ó, vocês vão desidratar o ovo, vocês vão tirar toda a água do corpo do ovo, ele não apodrece. Então, naturalmente, o deserto mumificava. E daí, os egípcios, que acreditavam na existência de uma alma, que a alma ia para o céu, vão usar esse processo de mumificação para manter os corpos, porque eles acreditavam que um dia as almas voltariam. E quando as almas voltassem, elas precisariam do corpo. Por isso, a manutenção do corpo, né, para que pudesse voltar. E era legal porque, assim, o processo de mumificação, gente, era um segredo, tá? Só os sacerdotes de Anubis é que sabiam fazer. E era um processo que demorava mais de um mês. O corpo ficava num tanque cheio de sal, tipo um sal grosso. André. Oi, bom dia, João. E daí eles iam desidratando aos pouquinhos, os sacerdotes iam furando para a água ser puxada pelo sal. As pessoas faziam isso com carne, até hoje, carne seca. Botar carne seca no feijão. O que é carne seca? Carne desidratada pelo sal. E daí, depois eles envolviam com uma faixa, com uma espécie de álcool, um perfume, para que as bactérias não tomassem o corpo, né? Não apodrecessem aquele corpo.
Mas antes de fazer isso, eles tiravam o cérebro era tirado pelo nariz e era botado num pote, nos vasos, chamado de vaso canopo. Cada vaso tinha um deus que cuidava, o cérebro tinha um deus que cuidava. Aí botava um líquido, que era como se fosse um perfume, que daí no é álcool, né? E daí não apodrecia. O estômago, pulmão, eles pegavam algumas partes do corpo, botavam dentro desses vasos canopos, para que quando a alma voltasse, tivesse ainda o cérebro, o estômago. É interessante que eles não sabiam a função do coração. O coração eles não preservavam. Tem uma função vital no corpo do ser humano, mas eles não preservavam o coração. O coração ficava junto com a múmia e era pesado lá no tribunal de Osíris, lembra? Tinha que pesar, tinha que ser mais leve. Tem que ser mais leve que uma pena. Aqui eu mostrei a imagem para vocês na aula passada, né? Tinha que ser mais leve do que quando chegava no céu, a alma de quem morreu passava por um tribunal para ver se a pessoa podia viver no céu ou não. E era pesado o coração e tinha que ser mais leve que uma pena de um avestruz. É óbvio que isso é uma alegoria para querer dizer apenas que a pessoa tinha que ter um coração leve, um coração bom, para poder ir para o céu. Senão ela era devorada por um deus, né? Que tinha uma cara de jacaré. Senão ela ia viver no céu. E daí a gente estava falando justamente sobre isso, porque os camponeses, os felás, os trabalhadores urbanos, né, os ceramistas, os soldados, esses não faziam múmia. Primeiro, eles não tinham dinheiro para isso, era caro. Fazer um processo de mumificação era muito caro. E segundo, que quem é o camponês, que em sã consciência sofreu um monte nessa vida, vai querer voltar para essa vida de camponês, gente. Não, né? Acabou, acabou. Não queria voltar. Os ricos, os grandes sacerdotes, os faraós, esses queriam voltar, porque eles tinham uma bela vida, vamos combinar, né? Comparada com a vida de um camponês, a vida deles era ótima. Então, esses que faziam a mumificação. E a gente estava falando também porque era em forma de pirâmide, a tumba. Daí eu estava explicando para a turma, a Maria, que não estava nessa aula, estava explicando para a turma, talvez tenha visto o vídeo, né? Que a pirâmide é a única forma que pega sol a maior parte do tempo. Então, o Deus Sol protegia a alma daquela pessoa que tinha sido enterrada. E uma outra coisa é que a pirâmide é o formato natural de uma montanha de areia, lá do deserto. Não era, lá no deserto não era assim? Aqueles morros de areia que se formavam no deserto? Eles só imitaram. Daí faziam essas construções, ninguém sabe exatamente como eles faziam isso, porque era uma mega engenharia. Essas pedras das pirâmides, elas vinham de cidades distantes. Elas eram cortadas em cidades distantes e vinham pelo rio Nilo até onde as pirâmides eram construídas. Era muito difícil. Ninguém sabe exatamente como, que engenharia eles usaram para fazer isso, porque imagina pedras que pesavam toneladas sem nenhuma máquina ser arrastada de uma cidade para outra. E não é uma pedra, né? Imagina a quantidade de pedra que usavam para fazer aquilo. Então, os arqueólogos, os egiptólogos que trabalham lá, acabam não sabendo exatamente como eles faziam isso, né? Porque é tudo com uma força humana só. Tem máquina que ajudava a fazer. Eles acham que eles enrolavam assim, ó. Eles botavam uns troncos de árvore e daí eles botavam aqui em cima e eles iam empurrando, assim. É o que Mas eles daí acham. pra colocar uma em cima da outra na pirâmide não tinha como fazer isso aí, ia rolar de volta na subida. Inclusive, enrolar, mas tinha que ter muitos homens daí, né? Para subir a rampa, poder colocar no lugar certo, encaixadinho. E é tão bem feito, que existe até hoje. Sobreviveu a 2 guerras, sobreviveu à invasão da França, ao domínio da Inglaterra. Bom dia, Marina. Então, sobreviveu bastante tempo, né? Vamos lá, 5.000 anos. E lembrem que essas pirâmides, elas são do Antigo Império.
No Médio Império, eles já não faziam mais pirâmides. Eles enterravam, faziam múmia ainda, mumificavam, só que eles enterravam no Vale dos Reis. É uma região de montanha, então eles já aproveitavam as montanhas, abriam uma galeria que ia lá no fundo, e lá eles enterravam. Porque aqui na montanha não tem como saber onde está, né? Os invasores não vão saber onde é que está a tumba. Porque é um monte de montanha. Ô, Naturalmente, já é uma... professor, Oi? eu vi num canal, não me lembro qual, que eles acharam uma escavação da mumificação. Eles, tipo, cavam até 7.000 pés para baixo, algo assim. 7.000 quilômetros, eles cavam até o fundão. Viram que eu mandei no grupo do WhatsApp também? Uma escavação Ah, sim. recente agora, né? Sim, que em meio à Encontrou pandemia encontraram o cemitério egípcio, né? isso, porque tá, com a pandemia eles diminuíram bastante as escavações, né? Mas mesmo no meio da pandemia eles acabaram encontrando um achado arqueológico já da época de Roma, quando Roma dominava o Egito, né? Na época da Cleópatra, tá? O Egito era dominado por Roma. Ô, André, E é aquele interessante negócio, porque ainda acham, né? Oi? aquele negócio de filme que tem armadilha na pirâmide é tudo fictício, né? Não tem nada? Isso, não. Ó, Ah, o que tá. tinha na pirâmide, assim, quer ver? Eram várias galerias, vários caminhos. E num desses caminhos chegava até a tumba. E são caminhos bem estreitinhos, que dá para passar só ajoelhado, assim, para chegar até a Eu, tumba. le- eu lembro que eu vi Scooby-Doo, daí tinha aquelas armadilhas de cobra. Cada Mas não, armadilha. aquilo ali é cinematográfico, é hollywoodiano. Aham, Hollywood. Ah, não, não é exatamente assim. E legal, ó, A única olha coisa que só, tinha então era tipo um labirinto lá na embaixo. tumba, na tumba mesmo, onde estava o sarcófago, caixão, sarcófago, com a múmia, aqui nas paredes é tudo desenhado, com o hieroglifo, que é a escrita egípcia, Igual tu mostrou e lá no eles iam vídeo. contando a história da pessoa. Isso, eles iam contando a história da pessoa. É como se pegasse um livro Uma e fosse biografia. contando a minha história, para mostrar que eu sou uma pessoa boa. Só vou contar as partes boas, é óbvio, né? Entendeu? Então, as partes ruins eu escondo. Então, eles chamam isso aqui de livro dos mortos. O livro dos mortos não é um livro como o nosso, assim, da pessoa contada nas paredes do sarcófago, da tumba. Então, ali conta Ô, que ele André, construiu o deus tal, fez tal coisa, impediu o avanço de tal povo. Vai contar coisas boas do ponto de vista do faraó ou do sacerdote, né? Passa. os arqueólogos tiram aquela parede e levam para para redesenhar e arrumar, ou eles fazem tudo ali mesmo para preservar Eles fazem, eles fazem tudo ali. Tá? tudo Muita ali? coisa na época que a Inglaterra dominou o Egito, Sofia, Hum. a Inglaterra pegou e levou para lá. Tá? Nos museus da Inglaterra tem muita coisa do Egito Antigo. Sim, Porque o foi Adriano uma vez mostrou que quando ele foi para Inglaterra, ele foi no museu, daí tinha as múmias, tudo. Daí ele falou que isso. é um absurdo que era o povo egípcio que tinha que ganhar aquele dinheiro com os ingressos Tá? e tudo. Existe um processo em que o Egito pede essas coisas de volta para os museus egípcios. Mas a Inglaterra dominou o Egito durante muito tempo e acabou fazendo isso. Na França também tem, aliás, a própria escrita do Egito, o hieroglifo, foi traduzida por um francês. Quando lá no começo do século XIX, 1800 e pouco, Napoleão Bonaparte, famoso Napoleão, invadiu a França, um cara chamado Champollion, olha que nome estranho, parece um Chapolin, né? Um cara chamado Champollion, ele descobriu uma pedra chamada Pedra de Roseta, e nessa Pedra de Roseta tinha a escrita mais antiga do Egito, hieroglifo, tinha uma escrita mais contemporânea e uma bem mais recente. Então ele conseguiu traduzir a escrita egípcia. Isso lá no começo do século XIX. E isso está na França, está no Museu do Louvre, em Paris. Tem várias coisas no Museu do Louvre também, do Egito, da época que Napoleão invadiu a França. Né? Bom, a gente viu lá no Médio Império, então o Médio Império não vai ter grandes construções como aqui, porque eles precisavam esconder as riquezas, né, por causa dos Ixos.
e no novo império que eles vão expandir, vão dominar outros povos, inclusive vão cobrar um imposto bem alto desses povos. E justamente por causa dos impostos é que o Egito vai cair. Olha lá, os povos que foram dominados vão se rebelar contra o aumento dos impostos e vão invadir o Egito. E daí o Egito acaba. Ele continua sendo o Egito, ele continua tendo faraó, só que agora ele é dominado por um outro povo. Tá? Daí vai ser sempre uma sucessão de dominação. Os persas dominaram, os mesopotâmicos dominaram, os romanos dominaram, vários povos vão dominar o Egito daqui para frente. Continua sendo o Egito. Só que já não é o mesmo Egito. Agora é um outro povo que domina o Egito antigo. Certo? A Gabi ficou de falar sobre as faraós femininas, ou de uma faraó feminina, que ela tinha pesquisado. E aí, Gabi, o que tu descobriu sobre as mulheres no Egito antigo? Eu pesquisei só sobre duas, eu não falei como é que era, só falei a história de uma das duas. E aí, qual delas? Vai lá. Eu fiz da Hatshepsut e da Cleópatra. Peraí, que eu fiz um... Ah, não vai dar para fazer. Não. André, sobre a Hatshepsut, eu lembro que eu tava vendo o Caldeirão do Hulk, sabe aquele quadro lá, o The Wall? Só um pouquinho. Deixa a Gabi apresentar e depois tu contribui, ok? Senão tu pode antecipar a pesquisa dela. Gabi? Hatshepsut. Muito antes de Cleópatra, uma mulher governou o Egito por 25 anos. Era Hatshepsut seu nome e ela foi a primeira mulher a assumir o cargo de faraó. Seus pais eram o rei Tutmés I e a rainha Amés. Hatshepsut casou-se com seu meio-irmão Tutmés II. O marido assumiu o cargo, mas também morreu logo. Então o enteado tornou-se rei, mas era muito jovem, por fim levando a mulher ao trono. Hatshepsut influenciou cada vez mais e logo foi coroada como faraó. Para ser mais respeitada, vestia-se com roupas masculinas e uma barba falsa. A rainha teve um templo construído, pinturas nas paredes do templo registram acontecimentos importantes do seu reinado. Ela conseguiu expandir o comércio do Egito, fazendo o país receber embarcações de ouro, ébano e especiarias. Após a morte de Hatshepsut, seu enteado assumiu o poder. Boa. Olha lá, Hatshepsut usava até uma barba, gente, postiça. Mas não era só ela, tá? Os outros faraós também usavam uma barba postiça. É como se fosse um símbolo real, assim. Eles eram careca. Os egípcios, de modo geral, eram careca, tá? Carecas. E usavam uma peruca. E tinham perucas específicas para cada cerimônia. E a Hatshepsut também era careca, usava uma barba postiça. E se vestia como um homem para ser vista como uma faraó. Porque se o faraó é Horus, é a casa do Horus, como que Horus vai morar no corpo de uma mulher? Então, para que o povo a aceitasse ela como uma faraó, ela se vestia como um homem. Ela é uma das... Fala, Sofia, o que tu viu sobre a Hatshepsut? Eu lembro desse domingo, sábado, Caldeirão do Hulk não passa domingo. Eu tava vendo o Caldeirão do Hulk no sábado, né, que eles tinham gravado antes da pandemia e tal, aquele quadro do The Wall, que as bolas descem da parede, tem perguntas. Daí teve uma pergunta que era sobre a Hatshepsut, que era uma das respostas, né. Daí era a pergunta quem era o filho de tal, era o rei do Egito, com tal rainha, que acabou se tornando faraó aos 30 anos de idade e tal. Daí, eu lembro que eu olhei e todas as respostas não tinha entendido nenhuma. Daí eu olhei uma, tava escrito Hatshepsut. Daí a mulher errou e eu fiquei assim, tipo, o André explicou isso da aula da quarta-feira e tal. Que eu lembro que tu tinha explicado. Sim. Daí eu fiquei tipo, pensando. Porque, Acertou, então. eu teria acertado, né, no lugar dela. Sim. E a Cleópatra, Gabi? A mais conhecida é a Cleópatra, né? Eu fiz um slide com uma foto dela. Se vocês quiserem, eu posso apresentar para mostrar como elas eram. Uma foto não, né? Não, uma foto da estátua. Pode? Tu consegue mostrar? Eu quero, peraí. Vai. Peraí. Estamos calmos, todos calmos.
Dá para ver? Sim. Tá vindo. Clica agora no apresentar para ficar grande a tela. Deu. Essa é a Hatshepsut e essa é a Cleópatra. Todo mundo imagina a Cleópatra, aquela mulher bonitona, sabe, com o cabelo bem pretão e com tudo mais, mas ela era bem assim, careca. Mano, meu microfone tá ligado. A da Cleópatra eu não pesquisei, mas eu não escrevi, mas eu posso falar sem o negócio mesmo. Peraí. Deixa eu contar então. A Cleópatra, e depois que o pai da Cleópatra morreu, foi ela e o irmão pro trono, né? Só que eles se desentendiam muito. E o irmão dela acabou expulsando ela do palácio. Daí, do outro lado da história, lá na Roma, no Império Romano, o Júlio César, que na época era o imperador, recebeu o aviso que um soldado do negócio dele lá havia sido assassinado no Egito por alguém lá. Daí o Júlio César, como era um grande amigo dele, foi lá, e ele já não ficou muito com a cara do irmão dela, do irmão da Cleópatra, ao saber que foi ele que matou, né? Daí depois a Cleópatra, que queria ser rainha e tudo mais, né? Pediu para alguns soldados irem lá e entregar um tapete de presente para o Júlio César. Mas esse tapete era gigantesco e ela acabou se enrolando no tapete para ir ser levada lá para o Júlio César. Ela foi enrolada no tapete e levaram ela lá para o quarto. Daí estava a Cleópatra e o Júlio César sozinhos, e a Cleópatra conseguiu conseguiu convencer o Júlio César de que o irmão dela era extremamente malvado, que ele deveria ser morto e ela queria ser faraó sozinha. E depois do Júlio César se apaixonar pela Cleópatra e tudo mais, o irmão da Cleópatra e o Império Romano guerrearam numa guerra naval, e no final o irmão da Cleópatra acabou sendo morto, afogado no Nilo, né? Daí a Cleópatra e o Júlio César casaram e a Cleópatra virou faraó. Daí depois que o Júlio César morreu, ela casou com o Marco Antônio. Isso. A Cleópatra, na verdade, era bem esperta, tá, gente? Olha só. O herdeiro do trono era o Ptolomeu, o irmão dela. Mas o que ela fazia? Na época, o Egito era dominado por Roma. A Cleópatra seduzia o governante de Roma, tinha um caso com o governante de Roma, para que eles colocassem ela como faraó. Então, tanto Júlio quanto Marco Antônio foram seduzidos pela Cleópatra para que eles tirassem o Ptolomeu, que era mais novo do que ela, da jogada, e ela pudesse governar o Egito Antigo. Ela é a mais famosa, ela é a mais recente, mais conhecida. A gente tem uma imagem da Cleópatra que foi construída por Hollywood, né? Aquela Cleópatra de cabelinho Chanel, uma peruquinha, na verdade, né? Não era bem assim, naquela região o povo não tem essa característica, né? Hollywoodiana, são mais árabes, tem uma cara mais árabe, são morenos, então não tem aquela carinha do cinema, mas possivelmente era uma mulher bonita, porque para seduzir o Marco Antônio e o Júlio César, alguma beleza ela devia ter, né? Que eram os governantes na época de Roma, não eram imperadores ainda, eles eram governantes, eles eram triunviros de Roma. Isso vocês vão aprender só no finzinho do ano, né? Do triunvirato romano. Mas bem boa a pesquisa, Gabi. Ó, tem outras, né? Tem Nefertiti, tem... Era complicado, eu não achei um site legal, daí eu não fiz. Às vezes é difícil mesmo. Tem um livro de literatura que conta a história da Hatshepsut, meio história, meio literatura, assim, que é bem bom, que conta como que ela se vestia de homem para poder ser respeitada, aí como que ela chegou ao poder. Não foi a única, não foram as únicas mulheres do mundo e nem o único momento da história que isso aconteceu, né? Em outras épocas, outras mulheres também se vestiram de homem para poder fazer o que queriam. A mais famosa dela, alguém sabe qual é? Liderou um exército que venceu uma guerra.
vestida de homem. Ah, não é aquele que mora em Laguna? Não. Acho que ele falou. Não. Não. Deixa. Anitta Garibaldi, não. Anitta Garibaldi ia como mulher mesmo, guerreira. Não conhecem? A Joana d'Arc. Aquela, Joana Dark. Eu lembro desse nome, mas não sabia que ela tinha. Joana d'Arc era uma mulher que se vestia de homem, cortou cabelo, não sei o quê. Ela parecia um homem e ela liderou o exército francês na Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra. E venceu muitas batalhas. que morreu queimada lá? Isso. Quando eles descobriram que ela era uma mulher e não um homem. Mas, por exemplo, existe a história de que um papa foi mulher. Que? Gente! A Igreja Católica não assume isso, mas existem alguns historiadores que defendem a existência de um papa chamado Joana, a papisa Joana, que também se vestiu de homem para ser papa. Até que ela engravidou e descobriram que ela era uma mulher e se deu mal. Porque enganou, né? Ô, prof, agora eu vou pensar, quando é papa não pode ter filho nem se casar? Então como é que ela engravidou? Sofia, não. Uma coisa é não poder casar e engravidar, outra coisa é não poder transar. Né? Tá certo. Eles não podem, teoricamente, eles não podem, porque eles fazem um voto de castidade. Né? Mas, quem é que controla isso? Então, isso não quer dizer exatamente. Os padres não podem, teoricamente, casar e ter relação sexual. Mas então, agora parando para pensar, alguém sabia que ela era mulher, senão nada disso teria acontecido. Sim, sabia. Na história que conto da papisa Joana, ela foi levada ao poder para evitar que um outro papa assumisse. Só que ela era uma mulher. E sabe por que ela foi para a igreja, Sofia? Porque quando eles foram estudar, ela e o irmão morreu. E daí ela se vestia como se fosse o irmão para poder ir para a escola. É bem legal a história da papisa Joana. Porque a mulher não podia ir para a escola, né? Imagina uma mulher aprender, olha, naquela época medieval, era um absurdo as mulheres aprender, não tinha essa ideia de igualdade que nós temos hoje. Uma mulher que aprende é uma mulher que não aceita ser dominada. Naquela época, então, elas precisavam não aprender. E a papisa Joana queria muito aprender, ela ficava ouvindo o irmão ter aula de fora, ela ficava ouvindo o irmão ter aula. Daí, quando o irmão foi levado para a escola, foi encaminhado para uma escola, ele morreu num ataque, naquela época era muito perigoso, né, Idade Média, e ela se vestiu como um irmão e se apresentou na escola como se fosse ele. E ele tocou a vida, foi aprendendo como se fosse ele, foi aprendendo, e ela virou médica do Papa. Ela era tão boa que ela virou a médica do Papa. O Papa, na época, não lembro o nome, tinha gota. E ela tratava do Papa, e quando o Papa morreu, um outro Papa muito radical ia assumir. E para evitar que ele assumisse, eles botaram a Joana, que tem outro nome, agora não lembro, um nome de homem, né? Botaram a Joana como Papa para evitar que ele assumisse. Então, mas a igreja não assume. André. Oi? E aquela história que uma menina queria aprender, queria estudar, mas foi morta com não sei quantos tiros, 2. Não foi Agora, Malala? A Malala, em alguns países islâmicos, Pedro, o islamismo vai ser o último conteúdo desse ano. Em alguns países islâmicos, as mulheres não podem estudar. Okay? Mulheres que estudam são mulheres que não se deixam dominar pelo marido, pelos homens, né? Então, são mulheres que sabem discutir, têm opinião, então por isso que não podem estudar, porque daí elas são mais facilmente dominadas. E a Malala resistiu a isso, quis estudar, né? E enfrentou o Estado Islâmico, e por isso sofreu aquele atentado. Então, que a Malala é uma defensora da liberdade feminina, mesmo dentro de um país islâmico. Muitas mulheres fizeram isso ao longo da história, né? Mas muitas foram consideradas bruxas, muitas morreram por causa disso.
Mas graças a essas mulheres, que hoje as mulheres têm liberdade, estudam. Ah, mas essa história de bruxas também é difícil, né? Como é que eles acreditavam em bruxas? Gente, Tipo, qualquer mulher que não servia o papel que era para ela, Sofia, era considerada uma bruxa. Bom, o papel que era esperado para uma mulher era que ela fosse mãe, esposa e dona de casa. Até hoje tem pessoas que pensam desse jeito, né? Vamos combinar. Né? Quando a mulher ela estudava, saía para trabalhar, tinha independência, quando a mulher não precisava do homem, ela era mal vista pela sociedade medieval, moderna e até há pouco tempo, né? Sei lá, se a gente for 100 anos atrás, as mulheres que trabalhavam eram pouquíssimas, os homens trabalhavam. As mulheres foram conquistando direitos ao longo do tempo, graças a essas mulheres que em algum momento lutaram por eles. Mesmo que elas não tenham conseguido. Mas graças a elas. Gente, a aula está acabando. Na próxima aula, não esqueça que a gente tem prova sobre o Egito Antigo, tá? Durante a aula. Então, cheguem no horário para não perder o começo da prova e conseguir ter o tempo certo para fazer ela. Ok? ok. Bom ver vocês. Ok. Um bom fim de semana para todos. Façam uma coisa Pra você legal, também. se divirtam, Ok. mesmo na Bom quarentena. final de semana, Mas galera. também estudem. Não esquece de desligar a semana. gravação. Falou. Tchau, André. Fui. Tchau. Tchau, gente. Bom. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Interrompendo a gravação.